Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Orto. Eu sou a doutora Amanda, atuo na área clínica da odontologia, com foco na harmonização, estética regenerativa e fortalecimento da autoestima dos meus pacientes. Eu estou aqui hoje com o Dr. Marcos e com o Dr. Fernando. Eu vou pedir eles para se apresentarem para vocês. Dr. Marcos. Bom, eu sou o Marcos Carvalho, professor de ortodontia de Itaúna há 38 anos, mestre em ortodontia pelo FRJ, terminando um doutorado agora em biotecnologia, e é um imenso prazer estar aqui com a Amanda novamente nesse Pod Orto, que é tão importante, que é tão legal. Muito obrigada, Dr. Marcos. Eu sou o Dr. Fernando Paulinelli, sou especialista em ortodontia pela Universidade de Itaúna. Estou aí na jornada junto com o professor Marcos. Hoje eu dou aula na especialização após, ao lado dele, desde 2021. Então tem 5 anos aí. E já estou há 25 anos na caminhada aí da ortodontia, né? Então é sempre um prazer estar aqui no Pod Orto com a doutora Amanda. Prazer é todo meu. Vamos que vamos, né? Então, gente, hoje a gente tem algumas dúvidas, algumas perguntas, né? E o tema hoje vai ser a atuação dos implantodontistas com alinhadores e o impacto, né, que a especialização após tem na carreira dos ex-alunos que fizeram a especialização. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, e a primeira é: temos observado um movimento em que implantodontistas estão oferecendo tratamentos com alinhadores ortodônticos. Dr. Marcos, como você vê essa tendência? Implantodontistas estão aptos a conduzir tratamentos ortodônticos com alinhadores? A resposta é não. Se você quer uma resposta bastante clara, não. O implantodontista ele não tem preparo para movimentar o dente, assim como eu, ortodontista, não tenho preparo para fazer um implante. Cada um tem um preparo específico. Simples assim? Não, não é simples assim. A gente vê claramente uma forçação de barra numa empresa multinacional que já nos deixou insatisfeito em muitas ocasiões, que eu tive problemas pessoais com ela, profissionais, e de desrespeito à ética e tudo mais, né, nesse sentido. E você vê nitidamente uma empresa tentando ganhar mercado em cima de saúde. Saúde, tem mercado de saúde? Sim, existe mercado de saúde, mas o mercado de saúde não é um mercado onde você vende pacotes, onde você vende coisas. Saúde é uma coisa importante. Você vende tratamentos de saúde? Sim, você vende tratamentos de saúde. Mas você tem que pensar que quem recebe esse tratamento de saúde é um ser humano que ele pode morrer ou pode ficar doente. Por que eu estou dizendo isso? Pensa-se, para o implantodontista especificamente, pensa-se que é abrir o espaço, aliás, esse é o conceito colocado pela empresa, abrir o espaço para que se coloque um implante nas dimensões ideais. Gente, abrir o espaço entre 2 dentes não é simples assim. Qualquer movimentação dentária, isso a gente vê na nossa formação básica de ortodontia, qualquer movimentação dentária, por si só, seja qualquer tipo de aparelho, seja empurrando com o dedo, ele tem por efeito colateral a extrusão do dente. Então, se você abre um espaço para colocar um implante, esses dentes que foram movimentados, eles vão extruir. Eles vão extruir. Não é um abra-te sésamo bonitinho. Existem consequências disso. Então, você vê mais uma vez o desrespeito da empresa para a saúde humana. Então, doutor Marcos, mas você acha que isso vem da empresa ou do próprio profissional que está querendo... Amanda, existem profissionais e profissionais. Eu tenho certeza que os implantodontistas que eu conheço, competentes, de boa formação, não vão querer fazer isso, porque sabem da limitação dele. Eu, por exemplo, eu não tenho a mínima condição de fazer um implante. Mas é só você parafusar, anestesiou direitinho, é só você parafusar. Não é aí, não é por aí. Então, os profissionais conscientes, eu tenho certeza que não vão fazer. Mas, em todas as áreas, nós temos os bons e os maus.
esses maus oportunistas e tal vão cair nessa chamada da empresa e nós vamos ter o quê? Hoje, 80% do meu consultório, dos meus pacientes, são de retratamento. Retratamento que chega, por exemplo, pessoas com DTM, com dores na articulação temporomaxilar, dificuldade de deglutição, dificuldade de mastigação e que às vezes, muitas vezes dá muito trabalho, a gente consegue resolver e muitas vezes a gente não consegue resolver. Mano, vou fazer uma parte aqui. Por favor. Essa movimentação vem claramente da empresa, né? Porque a gente já teve, há décadas atrás, coisas semelhantes com o aparelho fixo. Uhum. Curso de pequenos movimentos ortodônticos. Isso já existiu. Isso já existiu, com o aparelho fixo. E a ideia era mais ou menos a mesma. Ah, tá faltando um espacinho para o implante aqui. Não precisa mandar para o ortodontista. Faz aqui, ó, cola uns brackets, põe uma molinha aqui e você abre o espaço. Por que não existe mais? Porque não deu certo, não funciona. E quando assim, você fez essa pergunta do Dr. Marcos, eu pensei no oposto. Se a gente pegasse uma marca de implantes, eu vou falar duas assim, do meu pouco conhecimento desse trauma, ou sim, e chegasse e falasse assim, ortodontista, nós temos um kitzinho aqui, faça você mesmo, super fácil. Que o implante já é do tamanho da broca, já vem o kit todo pronto. E aí tem 3 tamanhos diferentes aqui, você pode fazer o implante do seu paciente. A gente dá um passo a passo aqui. Grande. Eles falam isso mesmo, né? Entende? E é isso que é vendido, sabe? Eles falam desse jeito. Graças a Deus, nós temos mais bons profissionais do que maus profissionais. Acontece que os maus estão com o poder de aparecer incrível, né? Mas assim, eu acho que isso também não vai para frente. E como o Dr. Marcos pontuou, isso vai gerar novos pacientes para ortodontistas. Infelizmente, para o paciente. Então, eu acho que o profissional sério, eu acho assim, nada contra a pessoa ter 2 especialidades, de forma alguma. Mas eu acho particularmente muito difícil você enveredar em qualquer especialidade sem ser especialista. Sabe? Mas fazendo né? Sim, então, exato. Né, fazendo a especialização, ok, ele ser implantodontista e ortodontista, maravilha. Não tem Nós problema. temos um grande exemplo. Um grande exemplo de aluno, né? Aluno nosso que é implantodontista, especialista em implantodontia, fez ortodontia. E inclusive até hoje volta no curso para ajudar a gente nas cirurgias. Ele que faz. Ele demonstra tudo. Então, assim, o Dr. Wanderson, um grande aluno, excelente profissional. Excelente profissional, um dos melhores que já passaram por nós. Mas ele é especialista nas 2 áreas. Então, assim, ok, ele abriu espaço para fazer o implante que ele vai fazer. Né? Agora, a empresa oferecer como se fosse uma coisa simples, e tem uma frase que eu nunca esqueço que chama a ignorância leva à paz. Né? Então, a pessoa não sabe o que está fazendo, ela vai acreditar na empresa e todo mundo vai estar com os burros na água. Ele, a empresa e, infelizmente, o paciente. Completando aqui a ideia do Dr. Fernando, a empresa está visando lucro. O profissional que entra nessa história, ele está visando lucro também. E assim, é de uma burrice, desculpa, do tamanho de um bonde. Por quê? Porque ele vai dar com os burros na água, ele vai ter insucesso, então ele não vai ter retorno. As pessoas, normalmente as pessoas que querem o lucro imediato, elas não imaginam no futuro. No futuro que eu estou passando, no futuro que o Dr. Fernandes está passando, que é de ter... Não é que eu estou te chamando de velho. Não, estou vendo. Mas é da gente estar atendendo filhos de paciente. Está acontecendo. Filhos de paciente, quer dizer, você fez uma carteira de pacientes. Então, você está preocupado com isso, dessa empresa? Não estou. Eu tenho a minha carteira de pacientes, mas eu pensei futuro. Essa pessoa imediatista fala, deixa eu fazer, que eu vou, inclusive, eu vou cobrar mais barato a parte ortodôntica. Ela está puxando para si trabalho, responsabilidade, e ela talvez não responda nem a um nem ao outro. E eu vou falar outra coisa. Quando não der certo, e uma grande porcentagem das vezes não dará certo, a culpa será de quem? Do profissional. Não, mas ele vai falar que é do alinhador. O alinhador não funciona.
Não, alinhador não funciona. Porque a empresa tira o corpo fora, né? Todo Com mundo. certeza. E o paciente, ele não tem contato com a empresa, ele tem Não. contato com o dentista Não, ali. Quem E o tá dentista vai falar vendendo é o com- dentista. E ele vai falar com o Exatamente. paciente que alinhador não funciona. O discurso será esse, Uhum. sabe? Então, assim, eu vejo com muita tristeza esse movimento, sabe? É um movimento realmente só visando lucro, dinheiro e conquista de mercado. Mas é uma empresa que é famosa por isso. É mercado, 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 e depois, em segundo ou terceiro lugar, saúde. E aproveitando o gancho, doutor Fernando, tem uma pergunta para você também, que é, doutor Fernando, essa prática é confiável ou pode ser considerada uma estratégia de marketing questionável? Totalmente questionável. Por causa disso, por que temos as especialidades? Porque as especialidades permitem que a gente conduza tratamentos específicos com critério. Então, quando você começa a fazer tratamentos, a faculdade, ela dá pra gente o alicerce, né? O alicerce de quase todas as especialidades. Em ortodontia mesmo, as faculdades ensinam muito pouco, porque não dá tempo de ensinar, né? Certo, doutor Marcos? Colocando parênteses, que são duas universidades no Brasil que têm ortodontia como obrigatória. São elas, Universidade Itaúna e Unesp de Araraquara. São as duas que têm clínica de ortodontia. Todas as outras faculdades, ortodontia é opcional. Exato. Onde eu formei era só laboratorial. A gente nunca atendeu um paciente de ortodontia. Então a formação específica, a sua também, a formação específica de ortodontia na graduação, ela é muito fraca, pobre, Muito não vou falar fraca, ela é pouco conhecimento, não dá tempo de transmitir o Acho que, conhecimento, se não me é pouca engano, eu tive coisa. um período. É um período, às vezes são 6 meses, É. né? Uhum. Então você tem a especialização são 3 anos. É praticamente uma nova faculdade na especialização, né? Então, assim, você querer fazer sem ter o conhecimento, você pode trazer conhecimento, pode trazer consequências muito ruins, sabe, para o paciente, entende? Uhum. Então, assim, eu vejo como marketing puro e cifrão como objetivo, sabe? Mas, como o doutor Marcos falou, os implantodontistas que eu conheço, eles nunca embarcariam numa dessa. Nunca. Assim como eu nunca embarcaria num implante faça você mesmo. Tá aqui o kit, você mesmo pode fazer. De jeito nenhum. E eu acho que muitas vezes também vem, igual eu trabalhava numa clínica quando eu formei, uma clínica, né, popular. E é muito representante dessas empresas, né, de alinhadores, enfim. Eles iam visitar a clínica, né, pedia para conversar com os dentistas, né. E aí, uma vez eu recebi, e aí eu falei, olha, não é minha área. Aí eles, não, mas é muito simples, você atua na parte clínica, né? Eu falei, atuo. Aí eles falaram, não, então, a única coisa que você tem que fazer é moldar, você vai mandar pra gente, a gente vai fazer tudo. Então, você só segue as orientações. Aí eu falei, não, mas realmente não é, né, e tal. Não, mas você pode ficar tranquila. E aí eu insisti, mas tem dentistas que pegam. Amanda, a pergunta nessa hora é assim, então ok, eu sigo suas orientações, ela tudo certo, vai. Vocês são os responsáveis técnicos pelo tratamento? Porque eles Eles ficam com não vão, eles nunca Quem serão. vai responder? Quem vai responder? São vocês então? Só executo? Não, doutor, aí não. Quem responde pelo tratamento é a senhora. Essa vai cara a ser. tapa, né? Exato, entende? Então, assim, Eu a gente sempre vende pra você e volto. depois você se vira, sabe? Eu sempre volto naquele conceito de especialista. Né? Doutor Fernando já está chegando na idade. Doutor Fernando, por exemplo, ele tem um infarto, ele vai procurar quem? Cardiologista. Cardiologista. Porque é um especialista em coração. Aí ele foi lá no cardiologista e o cardiologista viu que juntamente com o coração ele tem um problema de pulmão. Aí ele vai falar assim, não, então eu vou lá, já que eu vou abrir o peito do doutor Fernando, eu dou um cutucão no pulmão e ver se vai dar certo. Tá tudo certo. Então, esse conceito de especialista é que na odontologia ele é muito deturpado. Então, se você tem um problema você quer fazer implantes, procure um especialista que ele vai resolver o seu problema. Se você tem problema de oclusão, não é problema de alinhamento, tá? Não é alinhamento. O ortodontista não alinha dentes, ele, por consequência, alinha dentes. Mas você tem
que fazer uma oclusão perfeita, distribuir aqueles 50 quilos de força que você tem na mastigação. Você vai procurar quem? Um especialista chamado ortodontista. E ele tem que ser, no meu conceito, a palavra final. Do especialista. Quer dizer, você vai colocar o seu peito à mostra a quem? A um especialista em coração. E eu tenho absoluta certeza que se você tiver um problema no pulmão, ele vai chamar um colega especialista, um pneumologista. Exatamente. Porque é isso. Você vai fazer o tratamento que envolve várias especialidades, então, que é o mais comum, né? A pessoa não tem só um problema. Muitas vezes, frequentemente, já tem mais de um problema. Muitas vezes eu recebo pacientes de implantodontistas para preparar para o implante. Eu recebo pacientes de cirurgiões bucomaxilofaciais para preparar para a cirurgia. E vice-versa. Então, assim, e aí, para vários problemas de várias especialidades, a gente tem que ter especialistas coordenados tratando do paciente. Mas cada um faz o melhor na sua área e faz em conjunto, integrado, né? É um tratamento integral, assim, um profissional conversando com o outro, assim como é uma junta médica, né? Às vezes a gente tem casos que tem vários especialistas tratando o mesmo paciente, e é assim que deve ser feito. Porque se cada um começa a fazer uma atuação em uma área que não domina, o tratamento inteiro pode sair do controle. Eu acho que, né, vendo assim, quando eu atendi nessas clínicas e tal, o dentista tem muito medo, às vezes, de mandar o paciente para outro profissional e perder aquele paciente. Mas isso... Porque, né, eles falam muito. Eu, assim, né, não acredito 100%, mas, assim, vários colegas falam que a nossa classe, né, é uma classe desunida. É uma classe unida. Vai. Eu acho este pensamento totalmente antiquado, errado, burro. E fake. Fake. Antigamente é que você ia a um consultório odontológico e você tinha um clínico geral e ele fazia de tudo. Hoje, dentre as palavras, os slogans que a gente tem o networking. Não existe nada mais lucrativo que o networking. Eu recebo um paciente de um implantodontista, devolvo para esse implantodontista tem um laboratório de prótese que vai fazer existe um protesista que vai fazer a prótese sobre implante, isso chama-se networking. E quando esse implantodontista ou quando o protesista precisar de um ortodontista, ele vai lembrar de você, olha, ele fez um bom trabalho. Então isso é um pensamento moderno. Então, esse pensamento que a empresa está querendo impor para a gente é um pensamento antiquado. Antiquado, década de 50. É interessante isso, Amanda. Você está falando isso aí. Hoje mudou muito da época que eu formei para cá. As redes sociais mudaram tudo, né? Então, mas olha que interessante. Eu vou falar para você que 98% dos meus pacientes vêm de fora de rede social. Ele vem da rede social real. Qual que é a minha rede social real? Indicação? Boca a boca. Igual o Dr. Marcos falou, eu estou tratando hoje filhos de pacientes que eu tratei, né? Daqui a pouco serão netos. Daqui a muito pouquinho. Na verdade, eu já tenho um neto de paciente. Olha você. Então, assim, mas eu tenho tratado filhos de pacientes. Ou seja, é a indicação mais sólida que existe. É do paciente indicando. E outra indicação que é muito sólida também, que são dos colegas que indicam, de outras especialidades. Por causa disso, o que ele quer? O paciente é dele. Quando ele te referencia um paciente, esse paciente é do colega que te referenciou, você vai devolver esse paciente para o colega. Igual o Dr. Marcos falou, se você fez um bom trabalho, esse colega seu vai ser uma outra fonte de pacientes para você. E vice-versa. Certo? Então, assim, e o network que ele está falando é o sólido. É onde a gente não indica por dinheiro, não. Né? Assim, a gente indica para o bem do paciente, porque no final, o que solidifica a carreira são os bons resultados. Com certeza. É isso que te deixa sólido, construir uma carteira de pacientes e construir uma confiança com os profissionais, com os colegas especialistas. Não existe isso de roubar paciente, sabe? Gente, tem paciente pra caramba pra todo mundo. Tem muito dentista, mas tem serviço pra todo mundo. Olha, Amanda, no meu consultório, onde que eu atendo, na minha clínica, eu tenho mais 2 colegas ortodontistas que eu alugo um consultório para eles, na minha clínica.
E quando eu fiz isso, as pessoas, e são dois excelentes profissionais, e as pessoas assim, nossa, mas você vai pôr da mesma área sua, lá na sua clínica? Eu falei assim, tem paciente para todo mundo. Também Todos são concordo. bons, todos são bons. Eles têm a carteira de clientes deles, eu tenho a minha. E outra, a gente tem um network junto ali, que a gente troca ideias sobre casos, sobre técnicas. Então, todo mundo ganha, sabe? Então, assim, esse pensamento de, poxa, não vou indicar para não perder o paciente, eu acho que não cabe mais, sabe? Não cabe mesmo, né? Eu acho que pelo contrário, pobre, inclusive. Eu acho que a gente tem que trabalhar ali junto, né? Até mesmo pessoas que, né, igual eu tenho colegas que atuam na mesma área. E às vezes, por exemplo, eu tava viajando, chegou uma paciente que queria ser atendida com urgência porque ia viajar. Eu falei, gente, eu vou indicar para uma colega. Eu não vou poder atender, mas, não sei, não me espero, então não, entendeu? Eu vou prejudicar aquela paciente para segurar e não indicar? Não existe isso. Depois ela voltou para fazer outra coisa comigo. Claro, ela fez o que ela queria na A urgência, mas referência é voltou. você. Você é a referência, a confiança. Né? Então, É assim, isso. Tanto é que ela confiou na sua indicação. Exato, exatamente. Que também é uma coisa super, hiper, mega importante, né? Quando a gente indica, nós somos corresponsáveis por aquele tratamento, né? Sim. Que o colega vai fazer. Então isso vai acontecer naturalmente, sabe, Amanda? Eu acho que assim, se a gente compra um colega, o colega roubou o seu paciente, o que aconteceu com esse colega? Ele perdeu uma fonte de indicação de paciente. Então. e não era uma pessoa confiável. Não. Você vai indicar Não. o seu paciente para uma pessoa que você confia. Exato, E exatamente. outra coisa, o paciente é leigo, mas não é burro. Ele vê quando ele está sendo manipulado. Totalmente. E ele fala sim. assim, eu queria voltar pro doutor Fernando, mas me mandaram pro doutor Zezinho. Ele enxerga isso. Ele vê exato. isso. Tirando aqueles pacientes que estão buscando preço, Pois é. né? Que é uma polêmica aí, porque Não é polêmica, tem muito não. paciente que às vezes ele não Amanda, tá indo no profissional, ele tá indo no valor mais em conta. ele tá indo, eu vou te corrigir, assim, se você me permitir. Pode. Ele está indo primeiro no valor. Ele vai acabar parando no seu consultório. Vai, depois vai. Você entende? Paga errado, Depois- paga dobrado. Quem paga errado, paga dobrado. Depois ele vai. Então, e não é Agora- assim, eu vou cobrar caro, não é isso, mas assim, Não, o que eu acho que é um erro nosso, nós profissionais, é o seguinte: você cobra quanto que você quiser. Se você quiser cobrar barato, tudo bem. Mas isso não tira a sua responsabilidade pela Exato. qualidade. Exatamente. Se você quer cobrar barato, cobrar barato, ganhar menos, é uma opção sua. Nós somos profissionais mas liberais. Né? eu vou fazer meia Não. boca porque eu paguei menos. Não, aí Você tem que fazer o melhor. Se você cobrar 10 centavos ou cobrar 10 mil reais, você tem que É o fazer o melhor. melhor. Isso é responsabilidade. ética. Isso é um juramento que é feito quando a pessoa se forma. Todo mundo que formou fez o juramento. Né? Jurou. Então é isso. Então, é ética. É a ética. E vocês falam sobre isso na pós? Sim. Orientam os Muito. alunos em relação Muito. à questão de... A gente tem, Muito. Amanda, uma deficiência crônica e, na minha opinião, gravíssima na odontologia brasileira, e acredito que na medicina também, que a gente não vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Todo curso nos Estados Unidos tem uma cadeira chamada Business Administration. É uma cadeira de administração. Nós não temos isso na odontologia. Não. E quando a gente forma, a gente monta uma empresa, que é o nosso consultório. E a gente não tem a menor noção, a gente tem a noção técnica muito apurada. A odontologia brasileira é espetacular. Mas a nossa noção administrativa, e eu falo por experiência própria, ela é sofrível, para não falar nula. No meu caso, era negativa. Então, no nosso curso, nós temos, a gente, por dar murro em ponta de faca, né, muitos anos. Então, hoje a gente tem aulas de precificação, Muito como legal. montar preço, o que custa uma hora de cadeira vazia, né? Até para o aluno entender que às vezes ele acha que está sendo explorado numa clínica X, e quando ele entende o que é uma precificação, o que é o custo de um consultório, de uma clínica, ele vai entender que ele não está sendo tão explorado quanto ele achava, não. Ou ele vai ter a noção exata de que está sim sendo explorado e que ali ele não vai ficar. Entende? Então, assim, e para montar, para planificar, para planejar a vida financeira do consultório dele, ele tem o que eu não tive. Conhecimento para começar lá de cedinho, lá desde o início,
a fazer esse planejamento e cobrar certo. Então, na especialização de vocês, tudo isso é orientado para o aluno que está entrando. Sim. Precificação, o marketing, custo da hora, o marketing pessoal, Legal. a apresentação para o paciente, sabe? Isso tudo a gente foca bastante nisso, sabe? Porque a carga horária é grande, né? Então nós temos assim muita coisa de técnica demais para passar, que a gente vai passando, mas a gente não deixa de lado essa parte que nos foi omitida, porque também nossos professores também não sabiam. Não existe isso na cultura odontológica, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação sim, sabe? Para que eles não passem o perrengue que eu já passei. Porque eu já fiz curso, por exemplo, que eu saía, eu não sabia onde que eu ia comprar material, não tinha indicação de onde, por exemplo, né, vocês que trabalham com alinhadores, não, né, compra com tal empresa, essa empresa é boa, essa eu indico. A gente não tive isso. Saía totalmente no escuro. Totalmente no escuro. Especificamente dos alinhadores, a gente tem, essa eu não indico. Aí, ó. Isso é importante para o profissional que vai começar, né, tá ali. E outra, você quer experimentar? Experimenta. Tudo bem. Pode ser que na sua mão funcione. Entende? Mas olha só, como a gente ensina ortodontia e não marca de coisa, ele vai ter análise crítica de cara para saber se alguma coisa promete ou é simplesmente conto de fada. Porque tá cheio de conto de fada no mundo dos alinhadores. Tá cheio de conto de fada, sabe? De movimentos espetaculares acontecendo e na prática não acontecem. Sim. Né? Mas a empresa, nossa, para a empresa, hoje, tudo acontece, sabe? Tudo acontece. Então, a gente tem muita preocupação com isso, porque é o seguinte, as marcas que estão aqui hoje não necessariamente estarão daqui a 20 anos, 30 anos, não. Então, a gente desvincula completamente de marca. É igual o Dr. Marcos falou, tem uns que a gente já desvinculou, né? E elas estão por aí ainda. Mas é isso. A gente foca muito nisso, nessa questão. De orientar os alunos ali, a visão crítica, né? A visão crítica. A gente faz o possível para que todos eles... Nós temos, tanto eu quanto o professor Fernando, nós temos as nossas preferências e as nossas irritações. E a gente tenta não passar isso para o aluno. Aí o aluno fala assim, eu quero fazer tal técnica. Perfeitamente. Que aqui é o lugar seguro para você ver se ela é boa ou se ela é ruim. Então, normalmente, a gente faz as técnicas e determinadas não dão certo, aí a gente analisa, vê o porquê que não deu certo, aí esse aluno ele vê a real deficiência daquela técnica e a gente, de uma forma alguma, a gente não é purista, a gente mescla muito as técnicas. Existe coisa boa aqui e coisa ruim aqui, mas se existe coisa ruim também tem coisa boa. A gente então mistura muito, mas isso num ambiente seguro que é a faculdade, que é a escola. Que eles estão fazendo com a gente do lado. Com a gente do lado. Então, assim, é super de boa. Nada de mal vai acontecer, né? A gente está ali do lado. Sim. Inclusive, só complementando isso que o Dr. Marcos está falando, por exemplo, tem uma determinada técnica que eu particularmente não gosto. Não me dei bem com ela, não gosto. Nem o Dr. Marcos. Ele também não gosta dessa técnica. Quem dá aula dessa técnica para os alunos? A gente convida um grande profissional que é um amigo nosso. Grande amigo. Amigo nosso. Foi a única pessoa que sabe trabalhar. Foi paciente do Dr. Marcos, inclusive, é também professor de curso de especialização. A gente chama ele para falar. Sim. Ele vai dar aula dessa técnica para os alunos, porque ele usa essa técnica, ele ama essa técnica, ele domina essa técnica. E dá bem com ela. E trata bem com ela. Os casos dele são bem finalizados, excelentes casos. Então quem vai dar essa aula para o aluno é o nosso professor convidado. Porque para a gente não dar o viés do aluno de tipo assim, isso não funciona. Não dá o hater. Não dá o hater, entende? Sim. Porque eu acho isso extremamente importante, porque eu não estou ensinando a ortodontia do Fernando Paulinelli nem a do Dr. Marcos para os alunos. A gente está ensinando ortodontia. O aluno vai criar o próprio caminho dele. Ele vai ter um pouquinho de Fernando, ele vai ter um pouquinho de Marcos e vai ter muito dele. Né? Então, assim, a gente é muito preocupado com isso, sabe? Muito preocupado mesmo. Não, isso é importante, né? Na formação ali dos alunos, né? E como é que eles vão atuar saindo ali da especialização?
Pois é, e esse aspecto, voltando um pouquinho no aspecto humano, na abordagem com o paciente, a gente vê muito na nossa classe profissional, na nossa classe de especialistas, a primeira consulta com o ortodontista é assim, ele chega e ele escreve um pedido de documentação e o paciente sai com o pedido de documentação. Aí depois ele volta numa segunda, o seu tratamento é tanto. Pronto. Lá, não. A gente pede a documentação, o paciente retorna com a documentação, a gente mostra na tela o que está acontecendo, ele tem um dente para frente, tantos graus, a gente quer voltar com esse dente para cá, para você ter um sorriso nesse nível e tal. Então, antes de mais nada, o tratamento de saúde ele começa pela informação. Então, ele tem a informação. E vou fazer uma pergunta polêmica para vocês. que A gente nem gosta. que causa muita polêmica nas redes. Vocês, né, dentro do curso de especialização, vocês orientam, né, o aluno a cobrar a primeira consulta ou não? Sim. Cobrar a primeira consulta. O que é uma primeira consulta? Acabei de falar que é uma consulta longa, é consulta de 1 hora, onde você está ofertando em bandeja todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você adquiriu, no caso, na sua especialização, no seu mestrado, no seu doutorado, você está ofertando para o seu paciente. Então, isso tem que ser cobrado. O que eu tenho visto nos alunos que formaram, e eu nem vou entrar no mérito se eles estão cobrando ou não a primeira consulta, mas eu vou entrar no mérito que eles estão pegando retratamento. Uhum. Já estão pegando tratamentos que não deram certo, estão indo parar na mão deles. Certo? Ou seja, eles já são a segunda instância, né, do tratamento ortodôntico. Não deu certo, estão indo nesses vários. Por que eu sei disso? Porque a gente tem o nosso grupo de WhatsApp. Uhum. A gente continua desde a primeira turma, a gente continua conversando com os ex-alunos, né? A primeira turma, eu dei aula já no finalzinho do curso. Eu tenho uma relação excelente com os alunos da primeira turma, porque a gente conversa muito sobre isso. Então, de vez em quando, vem casos para a gente debater, para a gente discutir, e são muitos casos de retratamento que estão indo procurar estes profissionais. Então é o seguinte, já é outra referência, né? E a comparação com o médico, ela fica escancarada e evidente. Né? Por que a gente não questiona pagar uma consulta para o médico? Por quê, né? Mas ele não fez nada, mas ele não usou nada. Ele só receitou, mas ninguém questiona por que ele cobra. Né? E, infelizmente, o mercado odontológico caminhou de um jeito no Brasil em que os próprios pacientes acham absurdo pagar uma consulta. Mas como assim? Não fez nada? Isso. Não é? Então, eu acho que essa reeducação, essa conscientização, ela extrapola muito o nosso núcleo. Né? Por exemplo, onde que eu acho que, falando um pouquinho de polêmica, que nossos conselhos poderiam, por exemplo, atuar informando a população o que está envolvido numa consulta odontológica. Né? Ao invés de preocupar com as coisas que eles preocupam, né? Eles podiam preocupar com a profissão. Concordo. Né? Então eu acho que esse é um debate, e eu não vou falar polêmica, nem falar de polêmica, eu vou falar de tristeza, sabe? Porque é uma falta da valorização do profissional, né? Assim, pela população, inclusive. Quem gerou isso fomos nós. Né? No fundo, assim, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha. Mas isso eu acho que é um problema que tem que ser conscientizado. Mas, com a formação boa, com a competência, eles estão naturalmente se tornando a referência nas cidades onde eles atuam, né? Então, citar como exemplo aqui a doutora Maria Eduarda, a doutora Roberta, que são referências na cidade delas, né? São referências. É muito interessante a gente notando, porque você começa uma vida, todos nós aqui começamos uma vida profissional, então a gente vai para a clínica. A gente meia 1 hora ali, uma porcentagem, alguma coisa assim. E a doutora Paula, de Divinópolis,
foi muito interessante que parece, ela trabalhando numa clínica cuja dona era ortodontista. E a dona, me parece que não soube fazer um planejamento, um determinado planejamento, a Paula colocou no nosso grupo e a gente começou a opinar e tal. Fizemos o planejamento para a Paula, que assumiu o caso na clínica. Depois a gente teve notícia que assumiu o caso na clínica, teve muito sucesso, e ela se tornou referência nessa clínica. Eu acho que até a proprietária da clínica parou de trabalhar, cuidar das crianças. É isso. E deixou a Paula, porque a Paula está resolvendo os casos complicados, e aí mudou o patamar da clínica, né? Inclusive de alinhadores. Inclusive de alinhadores. Nós temos uma aluna que ainda não formou, que trabalha numa clínica e começou a atuar em ortodontia, e ela chegando pra gente, falou: gente, eu tô meio assustada com o que eu tô vendo. Assim, ela não via fio da meada, ela não via planejamento, e começou a trazer os casos. Exatamente. E a gente fala, é assim, assim. E ela assim, nossa, mas tá muito fora. E isso ela levou um caso. Exato, ela levou foi montado por ortodontista formado. Exato, ela levou um caso lá. E quando eu vi o caso, ela começou a falar assim: gente, esse caso aqui chegou assim pra mim e tal, a queixa principal da paciente é essa. E eu vendo o caso, e eu comecei assim, a ter tique nervoso, porque eu assim, meu Deus do céu, não é possível que ela fez. Assim, o que você estava querendo fazer? Fiquei pensando. E assim, com 1000 puxões de orelha preparados para a aluna. E aí, de repente, ela vira e fala assim: então eu acho que tá tudo errado, chegou assim para mim. E nessa hora me deu um alívio, sabe? Eu senti os puxões de orelha, tudo indo embora do corpo. Eu falei assim: você pegou esse cara, ele chegou assim para mim. E ela começou a pontuar todos os defeitos que eu estava vendo em silêncio. Sabe? E naturalmente, uma aluna, um caso super pepino, que eu acho que virou pepino na mão de alguém, piorou o caso, e aí caiu na mão dela. Mas veja bem, elas têm 1 ano de curso. Já fez? 1 ano. 1 ano. 1 ano de curso, ela pontuou as coisas que ela estava achando erradas. E eram as mesmas coisas que eu pontuei na hora que ela estava mostrando o caso no slide. Entende? Então, assim, vai virar referência. Vai pegar pepino e vai corrigir o pepino. Entende? Então, isso vai capacitá-la a cobrar a consulta depois, no consultório dela. Ela vai ser a boa da cidade. Que eu acho que todo mundo deveria, né? Sim. Cobrar consulta. O que mais caro seu tá aqui, ó. Isso é até uma lei judia. Porque nossa hora é cara, né, gente? Eu sou descendente de judeu, né? É cara. Não, e o que tá aqui é a única coisa que ninguém te rouba. Eu tentei fazer uma historinha de 1 minuto. 1 minuto. Vou falar. Começou. Papai é psiquiatra. Psiquiatra, certo? Ele não tem material, não tem resina, não tem nada. É psiquiatra. O consultório dele, um divã, uma mesa, caneta, receituário. Sim, beleza? Beleza. Tinha um juiz que tratava com o papai. O papai tá com 85 anos. Na ativa, né? Na ativa. E aí tinha um cliente juiz que simplesmente faltava consulta. Faltava consulta. E aí ele foi ficando irritado com aquilo. E esse cliente, que no caso era um juiz, um dia ele ligou para ele e falou assim: doutor Cláudio, eu faltei, mas eu vou passar aí para pagar uma receita. Aí meu pai virou para ele assim: deixa eu falar uma coisa com o senhor. Eu não sei se o senhor está habituado na sua carreira, no seu meio, mas sabe, quando o senhor falta uma consulta e me dá um bolo, e na época o papai tinha uns 80 anos, eu falei assim: o senhor sabe o que o senhor está tirando de mim? E ele ficou em silêncio e falou assim: o senhor está tirando meu tempo. E eu não tenho mais tempo na minha vida. Você não está tirando 1 hora da minha vida, não. Você está tirando 50 anos de dedicação à profissão. Você está tirando a minha faculdade. Você está jogando no lixo a minha especialização, a minha experiência. Cada minuto da minha vida conta. Ao invés de eu estar aqui no consultório, eu podia estar com meus netos, minhas netinhas brincando, meus filhos, fazendo música, escrevendo meu livro. Né? Mas eu estou aqui e colocando o tempo da minha vida
à sua disposição para você. E você pega meu tempo, amassa como se fosse uma folha de papel e joga no lixo. Então, com todo respeito, eu prefiro que você procure um outro profissional para continuar seu tratamento. Ponto. E quando meu pai me contou isso, e ele contou assim, poxa, o cara era um juiz, mano. O cara entende uma coisa dessa? Eu entendi. Você não está gastando só a luz, o aluguel, o IPTU, o salário da secretária, você não está gastando só isso. Você está gastando investimento de uma vida que você está colocando à disposição de uma pessoa. É natural que isso seja cobrado. É justo que isso seja cobrado. Nem relógio trabalha de graça mais. Né? Verdade. Era só essa partezinha que eu ia fazer. Muito bom, doutor Fernando. Temos outra pergunta aqui, que é: considerando o cenário inverso, doutor Marcos, a especialização de ortodontia em implantodontia pode ser vista como um diferencial competitivo e um caminho para uma abordagem mais integral ao paciente? Sim, o grande exemplo desse, né, que nós citamos, o Dr. Wanderson, da cidade de Pitangui, que foi um dos grandes alunos que nós tivemos. Ele já é implantodontista, já é especialista. Agora veja bem o que é uma visão de mundo, o que é uma visão clínica. Ele sentiu a necessidade de fazer uma especialização em ortodontia. Então, ele fez, foi um dos grandes alunos, nos ajuda ainda nas cirurgias, no planejamento ortoperimplantar, ele nos ajuda ainda. O TCC dele foi de um caso fantástico, um caso de geminação, que nós inclusive apresentamos aqui. Então, lógico que você abre os seus horizontes. Você realmente abre de forma definitiva. Então, com certeza, como ele é do interior, talvez ele tivesse uma dificuldade de ter um networking com profissionais do nível dele, né? Que é um nível um pouco mais elevado. E ele é uma referência na cidade dele, né? Já era na implantodontia, agora então ele se tornou uma referência na odontologia, né? Isso é muito fantástico, né? E gratificante para a gente, logicamente. Sem dúvida. Pegando esse gancho, doutor Fernando, essa dupla especialização realmente enriquece a prática clínica? Como ela pode impactar a percepção do paciente e o tipo de casos que o profissional pode assumir? Sem dúvida, vai engrandecer a clínica da pessoa, né? Mas depende mais do profissional do que basicamente apenas de ter os títulos, né? Especialização significa que é um funil de conhecimento. Você aprofunda o conhecimento. Desde que esse profissional seja capaz de aprofundar o conhecimento dele em 2 especialidades, isso é maravilhoso. É difícil, mas é maravilhoso, né? O Dr. Wanderson, por exemplo, é o nosso exemplo, assim, é o exemplo que eu tenho mais da realidade total de ter visto com meus olhos de um profissional que domina as 2 especialidades fantasticamente e uma visão clínica global muito boa, né? Então, você pode ter essa visão global com uma especialidade só, tendo o seu networking de colegas competentes, especialistas de outras áreas. Você troca ideias. Sim. Né? Então, e às vezes você pede uma coisa pro seu colega, seu Fernando, não, aqui não dá para fazer isso. Esse osso aqui não dá para eu colocar um implante assim assado, não. Eu preciso de ter isso. É possível fazer? Eu falo assim, é possível fazer. Mas já pensei diferente por conta dele. E vice-versa. Né? Tem muitos colegas implantodontistas que pedem para eu intruir um molar, por exemplo. Aí eu viro assim, olha, esse molar está com perda de inserção óssea. Se a gente intruir, a gente leva o defeito ósseo lá para cima, é um molar que já tem um tratamento de canal. Não vale a pena fazer isso ortodonticamente. Melhor se fazer isso proteticamente. Muito obrigado. Quer dizer, ele mandou o paciente para orto e eu devolvi sem orto para ele. Por causa do meu conhecimento de movimentação ortodôntica e da unidade dentária. A gente move o defeito ósseo também. Entende? Então, assim, eu acho que o conhecimento global ele é importante demais quando a pessoa tem 2 especialidades. Ela vai ter um conhecimento maior sobre essas 2 especialidades, mas isso não a isenta de precisar de um conhecimento global de outras especialidades também. Conhecimento para indicar, para planejar e para conversar.
não necessariamente para realizar, como na primeira pergunta que a gente foi feito lá. Sim, O implantodontia pode ter uma noção de ortodontia, mas isso não habilita a fazer ortodontia. entendi. Eu queria pegar um gancho no aspecto burocrático, porque a gente vê muito na internet anunciando cursos de especialização de dupla certificação. Já vi. Então, prótese com harmonização facial não existe. Não existe isso. O Conselho Federal de Odontologia não permite dupla certificação. E com o mesmo tempo, né? Coloca aí. Ao mesmo tempo. Seria uma, duas. Isso. Não existe isso. Isso é um esclarecimento à população. Gente, não sabia disso não. Que horror. Tem isso mesmo? Não existe isso. Então Graças a Deus, meu algoritmo não mostrou essa barbárie para mim. Você tem que fazer uma especialização em prótese, se for o caso. Depois você faz uma especialização em harmonização facial. Você pode ter aula de harmonização facial no seu curso de prótese. Não há problema algum, mas você não vai receber certificado de especialista em harmonização. Eu vejo muito prótese com dupla especialização com dentística. Nossa, você demais. Como é que é? Implantodontia com dupla certificação em prótese sobre implantes. Também tem. Não existe. Não existe. Eu tô um pouco chocado aqui, para falar a verdade. Você tá mentindo, Marcos? Entra lá no não vou, no Conselho Federal de Odontologia. Meu Deus. Não, depois eu te mando uns pra você ver. Não quero, obrigado. Eu vou passar, porque senão meu algoritmo vai encher desses negócios lá. Quero não. Mas que horror. E tem outra, né? O Conselho permite que você registre 2 especialidades, né? Ou já permite que não, você pode registrar mais. Pode registrar mais? Porque antigamente eram 2, né? Mais de 2. Certo, ok. Antigamente, por exemplo, a nossa área era ortodontia e ortopedia facial. Porque não existia a especialidade de ortopedia facial. Atualmente, como existe a especialidade de ortopedia facial, então é ortodontia, e depois, se você quiser ser... Nós temos... ortopedia dentro do curso. Dentro do curso, mas isso não vai te dar uma titulação de especialista. De ortopedista. Né? O aluno vai ver, né? Vai ver, vai ter vai tratar, mas ele será um especialista em ortodontia. Entendi. Né? Assim como na ortopedia, eles dão alguma coisa de ortodontia, mas a pessoa não é ortodontista. Entendi. Aí, pegando o gancho, tem uma pergunta aqui que é: sabemos que o programa Após é robusto e foca no desenvolvimento do raciocínio ortodôntico, preparando os alunos para serem a elite na ortodontia. Dr. Marcos e Dr. Fernando, poderiam compartilhar conosco como estão hoje os ex-alunos do programa e o que, né, a especialização oferece para ter essa base aí de sucesso? A gente já falou, já citou alguns exemplos aqui. O nosso ideal é esse, é que o ex-aluno da pós ele seja referência. Então, vem aí uma coisa meio poética, né? Que a gente sempre quer mudar o mundo, né? Mas se todo mundo fizer bem a sua parte, o mundo vai ser mudado. Uhum. Com absoluta certeza. Então é muito bom a gente saber, por exemplo, que a nossa aluna ainda está modificando, está elevando o nível daquela clínica. É muito interessante, nós sabemos que aquela aluna da primeira turma de Divinópolis mudou o conceito daquela clínica e virou referência. Então é muito bom a gente ver que os nossos alunos estão virando referência. Isso é muito bom. Porque a gente vê um sentido de gratidão muito grande por parte dos alunos em relação a gente. Isso é que move o mundo, né? E é interessante isso, porque hoje eu tenho ex-alunos que são colegas, né, que estão no grupo de alinhadores, no credenciados e tal, que a gente troca ideias sobre um determinado alinhador juntos. E não tem só ex-alunos lá, né? Tem algumas ex-alunas nesse grupo e muitos dentistas que eu conheci apenas dando aula de alinhadores, mas não foram meus alunos na especialização. E o nível do debate, você vê aonde que os seus alunos estão em comparação com os outros.
entende? E isso é muito gratificante também, sabe? É tipo assim, são coisas muito boas, que são frutos muito bons que a gente colhe, sabe? E isso é muito legal, né? Ia ser legal se você perguntasse para a turma nova, né? Os alunos lá que estão começando, o tanto que o cérebro deles fritou depois do primeiro módulo, né? É assim, porque é muita informação e eu sou super empolgado, né? Então, a gente passa isso e já é coisa prática, que eu falo assim, cheguem agora e pratiquem isso, pratiquem na sua família, enxergar o paciente, enxergar a ortodontia, a face, o sorriso. Então, já saem de lá. E eu falei, vocês estão praticando a leitura do sorriso nos outros e tal, assim, depois, o Nil falou assim, depois que a gente vê, é impossível desver. Eu falei assim, ótimo. Então tá, agora eu tô vendo todo mundo assim, excelente. Então isso é muito legal, sabe? Teve um fato interessante, porque eu dou aula na graduação, né? E lá em Itaúna. E Itaúna tem muita gente do entorno, né? Da cidade do entorno. Aí tem uma aluna, aí eu pergunto, e aí, você é de onde, né? Ah, eu sou de Cláudio. Ah, você conhece a doutora Débora lá? Ah, conheço, uma ortodontista, ela é boa, né? Foi minha aluna. É isso, a gente é tudo orgulhoso. Né? E pega um pouco dessa última pergunta aqui, que é, há algum caso específico de ex-aluno ou uma trajetória que você gostaria de destacar para ilustrar o impacto da especialização após? Citou aqui a doutora Paula. Doutora Paula em Divinópolis, Débora em Cláudio, que virou referência em Cláudio. A doutora Larissa Itaúna. As doutoras Aloma Roberta, não consigo chamar de Aloma, né? A Roberta Rigueto, a doutora Maria Eduarda em Lagoa da Prata. Lagoa da Prata, são referências. São referência. Doutor Wanderson é referência. Absoluta em Pitangui. A doutora Paula também teve uma atuação nessa lá em Itaúna também, na clínica dela. Nós temos duas Paulinhas. Duas Paulinhas, isso. A Paulinha de Divinópolis, Paulinha Itaúna. As duas são referência também. São referência também. Então, assim, as alunas que estão lá hoje, certeza absoluta que, igual a aluna que está no curso, já chegou pontuando caso que ela pegou de outros profissionais e quando ela foi me perguntando, eu vi que ela estava sabendo. Né, que ela pontuou os erros. 1 ano de curso. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, óbvio que não depende apenas da gente, né? Depende sempre da outra pessoa, querer investir, continuar investindo, né? Na própria carreira e tudo, mas os que fazem isso, todos têm a base para decolar, todos. Estou lembrando aqui uma nossa aluna atualmente, a Isabela e a Daniela. A Isabela, a irmã dela foi minha aluna de graduação, trabalha aqui em Vespasiano, tem uma clínica em Vespasiano, e a Isabela foi lá fazer alguma coisa, trabalhar um pouquinho, ajudar um pouquinho e tal, e nessa clínica já tem um ortodontista, e ela falou assim, ela virou para a irmã dela e falou assim, tá errado, não vai chegar a lugar nenhum. Essa aí também vai ser uma certeza. Uma referência. Aluna. 1 ano. 1 ano. E já tem esse olhar crítico. Esse olhar crítico pra gente é que basta. Isso. Porque tendo isso, tem a ferramenta principal. Não vai depender de marca nenhuma. Entende? Na verdade, vai ser o contrário, né? As marcas vão depender desses profissionais, né? Dessa profissional. As marcas vão atrás desses profissionais. Então, assim, o jogo é outro, né? O jogo é outro. E é pro bem da ortodontia dos pacientes, né? Graças a Deus. Sim. Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Dr. Fernando e do Dr. Marcos aqui nessa conversa enriquecedora. E eu vou pedir agora, pra gente, né, finalizar, que tanto o Dr. Marcos quanto o Dr. Fernando deixe aqui uma mensagem, tá? Para todos os nossos ouvintes, né, alunos, né? Assim, por que nossos colegas dentistas deveriam fazer a especialização, né, após? Por que eles deveriam investir, né, na especialização?
Por favor. Olha, eu acho que existe uma diferença muito grande entre a grande maioria dos cursos de ortodontia, já que nós vamos agora focar no curso, na especialização em ortodontia, existe uma diferença muito grande entre a maioria dos cursos e a pós-após. A maioria dos cursos contratam professores competentes, excelentes, e falam assim, olha, você foi contratado para falar sobre a classe 2. Aí a pessoa, o professor vai lá, ele dá uma aula excelente de classe 2, material maravilhoso, 1 aula, 2 aulas, 3 aulas de classe 2. Ok, foi dado, material excelente. Agora, após, a gente vai dar essa aula de classe 2? Não. A gente vai mostrar o que é uma classe 2, a gente vai acompanhar se aquele aluno entendeu o que é a classe 2, a diferença daquela classe 2, como ela pode ser tratada, se ela tem um tipo A, ela vai ser tratada com o aparelho A, se ela for... Não, é uma coisa muito mais pessoal. Por quê? Porque nós temos a convicção de que só quando os nossos alunos forem referência, igual a gente falou, é que vai valer a pena. O dia que eu tiver um aluno que vai ficar falando assim, classe 2 é uma coisa decorada, não, aí eu acho que tá na hora de eu ir embora. Eu acho o fato da gente ter turmas muito reduzidas, isso eu acho fantástico. Diferencial. É muito, muito diferente. É muito diferente, porque igual o Dr. Márcio falou, a gente tá dando aula de classe 2. Uhum. Eu ou ele, às vezes os dois, e estamos nós dois na clínica junto com os alunos, com poucos alunos, com todos os pacientes. Então, assim, a coisa é muito integrada, porque o que eu falei aqui, eu tô na clínica com o aluno o curso inteiro, mostrando o que eu falei, tirando dúvida, trocando ideia, né? Então, é diferente de eu ir para um lugar, dar uma aula e nunca mais ver os alunos, entendeu? Eu não acompanho, por exemplo, um tratamento de uma classe 2 demora. Ele não vai demorar 3 módulos, não vai demorar 4 módulos. Então, você dar a aula e acompanhar o tratamento, você dar a aula e você acompanhar o aluno, eu acho que isso é um diferencial incrível. A turma reduzida, para mim, é o tipo, talvez o maior diferencial, porque a gente consegue dividir nosso tempo muito, os alunos têm uma fatia muito maior nossa, do nosso tempo, e a nossa vontade de formar pensadores e não escravos de empresas, de técnicas. A gente quer formar ortodontistas com, assim, tudo caixa alta. Ortodontista não é com O maiúsculo, é tudo caixa alta, para serem as referências. E para que a gente deixe um legado de bons ortodontistas para a especialidade, né? Porque eu sou contra essa ideia de que tá tudo piorando, não é mais igual, não. Depende, igual o Dr. Márcio falou, depende da gente mudar o mundo, né? A gente não tem a pretensão de mudar o mundo, não, mas de deixar uma coisa boa, sabe? Deixar bons profissionais no mercado, multiplicar os profissionais bons no mercado. Né? Então, por isso que eu acho que tem que vir fazer pra gente. O que você deixaria na sua lápide? Desculpe pelas aulas intensas. Então, assim, não esqueça do segundo molar. Não esqueça a linha do sorriso. Fiquem atentos à linha do sorriso. Seriam alguns conselhos desse tipo, hein? Gente, muito obrigada. A gente já tá... Eu já tô ansiosa, né? Pro segundo encontro, porque ainda tem muitas perguntas aqui que a gente não conseguiu responder tudo hoje. E eu oriento, né, vocês, alunos, colegas, né, se tiverem alguma dúvida, mandar, vocês têm o Instagram, né, Sim. do Após, mandar as dúvidas lá, né, tem um WhatsApp que eles podem estar tirando. Tem também o WhatsApp. Tá tudo no nosso Instagram. No Instagram. Aí mandando Tem mensagem lá, contato. eles conseguem todas as informações. Todas Exatamente. as informações conseguem lá, pelo nosso Instagram. Então, tá, muito obrigada, doutor Eu que Marcos, agradeço. doutor Fernando, Obrigado. e até a próxima. Até a próxima. Até.